Oi, gente, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar aí. Eu marquei 8 horas e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como fazer uma criança dormir sozinha. E sozinha não apenas se deitar na cama e estar num quarto diferente, mas também fazer ela dormir sem a necessidade de você estar lá, de você ficar fazendo qualquer tipo de coisa, embalando, contando mil histórias, enfim, todo aquele processo que a gente acaba sofrendo, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou advogada, sou mestre, sou doutora, mulher de pastor, life coach, conselheira, sou uma pesquisadora. E, acima de tudo, mãe. Então, hoje a gente vai falar, o pessoal já tá chegando aí e a gente vai começar, então, a explicar um pouco disso. Quem for chegando vai pegando do meio e a gente vai recordar um pouquinho do que eu falei na live passada. Na live passada eu falei sobre a necessidade da criança de pertencer e ser significante. Se você não viu esse vídeo, vai lá na minha página, eu vou postar aqui o link da página e depois vocês curtem e adicionam aí mais informações a vocês. Tá aí já o link, tá? Bom, pertencer, como a gente falou, significa se sentir emocionalmente conectada. Então, se sentir seguro é como a criança se encaixa na família. Ela precisa disso. E a criança também precisa ter um significado dentro da família. O que significa isso? Ser capaz, ter habilidades, sentir que ela tem poder. Então, ela precisa realmente contribuir de uma maneira significativa. Essas duas coisas vão demonstrar aonde ela se encaixa na família. Se ela tem alguma carência que de repente possa gerar algum outro problema no futuro. Qual que é o problema? A gente comentou na live passada que a criança ela não se sente significante porque a gente acaba fazendo tudo para ela. Se significante está ligado a poder, então, naturalmente, se você faz tudo para ela, ela acaba não sentindo tanta significância. A gente até comentou que o segundo filho tem menos significância do que o primeiro, porque o mais velho ele acaba tendo o poder de fazer muitas outras coisas, ele acaba conduzindo tudo, ficando assim líder, o pai coloca sobre ele uma responsabilidade maior por ele ser o mais velho. De uma forma geral, é claro. Bom, nós falamos sobre isso, falamos também que a criança tem algumas dificuldades por conta do nosso erro que a gente comete ao a gente não optar por ter mais o estado de ego de criança. Então, a gente definiu o estado de ego de um adulto, que é quando a gente está processando informações, agindo, etc. Definimos que o estado de ego de pais é aquele que a gente está direcionando, a gente está tomando decisões, a gente está relembrando a criança, é aquele que a gente vê assim, o dedo na mão, não faça isso, não faça aquilo. Então, esse é o de direção, né? O ego, o estado de egos de pais. E o estado de ego de criança, que é aquele que a gente se imagina assim, rolando no chão de dar risada, emoção, tudo isso. O problema é que nós temos uma luta de poderes porque a criança ela vive no estado de ego de criança. Só que a gente, se você calcular esses 3 estados, nós normalmente procuramos e estamos mais no estado de paz. E isso entra em confronto com a criança, porque a gente não tá ali rindo, a gente não tá, a maior parte do tempo, realmente fazendo parte da vida da criança como uma criança. E aí, isso acaba entrando em conflito, a criança tende a chamar a atenção. Bom, então, uma das ferramentas que a gente falou foi sobre falar calmamente. A gente falou que a voz calma, ela é muito importante na educação. Eu coloquei algumas dicas, se você não viu o vídeo número 1, assista. Eu coloquei o link aí da página, eu vou postando mais vezes. O número 1, ele fala um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para falar calmamente, porque o que acontece, a gente acaba gritando, acaba explodindo, então eu dei algumas dicas, depois você reprisa lá. Falamos também sobre como que a gente deve encorajar nossos filhos, o que desencoraja, rapidamente falamos sobre isso, depois podemos falar mais. E agora vamos então falar sobre como fazer uma criança dormir sozinha. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é, se você não assistiu o vídeo 1, necessariamente você precisa assistir. Por quê? Você só vai poder fazer a técnica de dormir sozinho se você fez pelo menos 2 semanas da técnica que eu falei que se chama Mind, Body and Soul, que é o que eu chamo de momento mamãe e filhinha. Se você não fez durante 2 semanas isto, você não pode começar
a fazer sua criança dormir sozinha, simplesmente porque ela tá precisando ainda de atenção, e aí você não cobrindo a atenção positivamente, na hora de dormir, ela vai querer chamar a sua atenção negativamente, ok? Então, assista o vídeo. Muito bem, então, como fazer a criança dormir e por que fazer ela dormir sozinha, né? Muitos pais acabam trazendo pra cama, porque acaba sendo um facilitador, e sem julgamentos aqui, mas a gente precisa entender que a criança, ela precisa aprender a dormir sozinha. Isso é bom para ela, é uma independência para ela e, por consequência, para os pais. Mas isso é muito importante, isso traz mais segurança na adolescência e nas outras fases adultas. Isso traz conforto para ela, isso faz com que ela consiga aprender a se acalmar sozinha, a voltar a dormir sozinha. Então a gente precisa dar ferramentas para que ela consiga fazer isso, ok? Então o que a gente precisa entender também é que a criança, ou o caráter da criança, ela se forma até os 7 anos de idade, pelo menos é isso que os psicólogos têm comentado. Se ela se forma até os 7 anos de idade, e a gente quer criar um filho para o mundo, como a gente diz, independente, a gente precisa ensinar ele, enquanto é criança, a se tornar independente. E uma das coisas é exatamente sabendo dormir sozinho, tendo essa necessidade suprida. E assim a gente ensina, mais uma vez, nossos filhos a se sentirem mais seguros, protegidos e tudo o que eles precisam para se tornarem independentes e capazes. Bom, então, indo de uma forma bem prática, o que você deve começar a fazer? A primeira coisa, quem não assistiu, volta no primeiro vídeo, faça 2 semanas do Momento Mamãe e Filhinha, que eu chamo. Segunda coisa, você precisa fazer uma rotina de no máximo 30 minutos com a sua criança. Sim, crianças precisam de rotina, psicólogos falam sobre isso. Mas como fazer essa rotina? Veja o que o seu filho gosta de fazer. Naturalmente, a gente vai fazer coisas que não vão levar ele a ficar agitado. A gente precisa escolher algo que deixe eles mais calmos, mais serenos. Então, não é assim, vamos fazer pula-pula. Não. Escolham atividades, então, ler uma história, escutar uma música. Você pode até deitar na cama com ele durante esses 30 minutos. Você pode fazer coisas que ele goste até no máximo 30 minutos. Tá? Ele precisa ter essa rotina, então ele deve saber o que acontece depois das coisas. Hoje a Carolina chegou pra mim, minha filha, e falou assim: papai, saia da minha cama, porque ele tava na cama dela, saia da minha cama porque a mamãe vai contar a história pra mim, ela vai me dar um beijinho, ela vai apagar as luzes e então eu vou dormir sozinha. Então ela já sabe a sequência, eu não preciso ficar repetindo pra ela, a repetição acaba fixando. Então, primeiro passo, 2 semanas do exercício mamãe e filhinha, ou o que você for chamar. Segundo passo, rotina de no máximo 30 minutos. Outra dica, vocês devem fazer as coisas chatas por primeiro. Então assim, não deixe pra escovar o dente, pôr pijama ou qualquer outra coisa que a gente sabe que é, né, fazer xixi, não sei o que é uma tortura pra criança, depois do que você já fez, que é o que ele mais tá esperando, que é a parte legal. Então, faça as coisas chatas. Olha, quando você fala assim, quando você escovar os dentes, colocar o pijama, e qualquer outra coisa que você faça antes de dormir, então nós teremos a nossa história, a nossa música, o nosso embalo, o deitar juntinhos, etc, tá? Uma coisa aqui que me veio à mente. Você pode deitar com o seu filho, como eu falei, durante esses 30 minutos, para fazer com que esse momento seja agradável logo antes dele dormir. Mas isso não deve acontecer por um requerimento do seu filho. Então não deve ser assim uma obrigação. Vem aqui porque você tem que ficar... Não. Você deve fazer isso como algo que ele entenda que é muito gostoso, muito legal, mas que depois ele vai dormir. Muito bem. Depois, você precisa também... Antes de começar a fazer essa rotina, você precisa começar a colocar na cabeça dele durante a semana, durante os dias. Então, as 2 semanas que eu fiquei fazendo o Momento Mamãe e Filhinha foram as semanas que eu fui preparando. Ah, você tá crescendo, logo mais você vai conseguir dormir sozinha. Logo mais a mamãe vai fazer uma rotina com você que você vai dormir sozinha. Então, prepara aí as 2 semanas do Momento Mamãe e Filhinha, ou o que você chamar. Começa a antecipadamente anunciar o que vai acontecer para ele não ser pego de surpresa, tá? Faça uma rotina de no máximo 30 minutos, tá? E aí,
Você pode também, se quiser, começar a praticar com ele durante o dia como será essa rotina. Então, você diz assim, agora você troca papéis. Você coloca a mamãe pra dormir, coloca ela, faz toda a rotininha, coloca a cobertinha sobre mim, dá o beijinho, faz a oração, blá, blá, e vai dormir. Então, você pode trocar de papéis pra ela ir treinando se você acha que vai dar, assim, muito trabalho. Você pode também comprar um objeto de transição, por exemplo, uma fraldinha, um ursinho, qualquer coisa. Importante é que você não se esqueça que se a criança perder no meio da noite algo que é pequenininho, você que vai ter que ir lá para achar para ela. Então, faça algo que seja fácil, se você achar necessário. Carolina não tem absolutamente nada, eu coloco um monte de bicho na cama para dizer que ela não tá sozinha, mas não optei por um objeto. Mas tem crianças que precisam, assim, que se adaptam bem com um objeto de transição, tá? Outra coisa, na rotina você não pode demonstrar pressa, então você não deve fazer como um momento assim, vamos filha, vamos que a gente tem que dormir logo, que a mamãe tem coisa pra fazer. Não, você tem que estar 100% presente. Então, assim como no momento mamãe e filhinha que eu chamei, você tem que estar 100% presente, você também na hora de dormir deve estar 100% presente, tá? Você precisa levar a criança então para a cama depois de toda a sua rotina. E o que você vai fazer? Se a sua criança, você coloca lá às 8 horas na cama, mas ela só dorme 9h15, porque ela fica pedindo, mamãe, mais um copo d'água, mamãe, uma coberta, mamãe, só mais um beijinho, mamãe, mais uma historinha, mais uma musiquinha e tal. Se ela dorme 9h15, você precisa, nesse primeiro dia que você vai colocá-la para dormir, colocá-la para dormir exatamente no horário que ela efetivamente dorme. Você não vai colocar às 8, você vai colocar 9h15. Sim, eu sei que você vai querer depois retardar esse horário para que ela durma mais cedo. Isso é muito importante. Mas pro primeiro dia você precisa colocar ela no horário que ela efetivamente dorme. Se é 11 horas, se é meia-noite, se é 1 da manhã, que eu espero que não seja, coloque nesse horário na cama, tá? No berço, enfim. Então, a outra coisa é, óbvio, gente, criança precisa crescer, precisa se desenvolver, tem pesquisas 1000 sobre horário de sono. E o meu pediatra bem me colocou que as crianças devem dormir, assim, 7h30, 8 no máximo. Carolina já está dormindo aqui nos Estados Unidos, são 8h15. Ela dormiu, eu coloquei ela na cama 7h30. Tá? Não é coitadinho, porque eu dou tempo suficiente de atenção durante o dia. Eu sei que tem pais que têm dificuldade com isso, mas tentem colocar o mais cedo possível para que ele desfrute de um sono saudável. Muito bem, então vamos aí. 2 semanas, então, fazendo o momento mamãe e filhinha. Avisa antecipadamente que você vai começar a fazer ela dormir sozinha, porque ela consegue, já aprendeu a dormir sozinha. Você leva ela então para a cama apenas no horário que ela efetivamente dorme. E aí, quando ela começar a chorar e pedir por você, que eu espero que não aconteça, mas eu tenho quase certeza que sim, porque aconteceu isso comigo, o que você vai fazer? Você não vai desesperadamente correr atrás dela. Por quê? Porque você quer que a criança aprenda a se acalmar sozinha, a conseguir dormir sozinha e tudo isso. Então, veja, isso traumatiza? Não. Por quê? Porque a gente vai fazer de um método gentil, de uma forma que a criança não sofra. E a criança vai chorar? Provavelmente. Por quê? Porque é um novo aprendizado. Então, entenda que faz parte e que vale a pena, porque você está criando uma criança independente. E isso vai trazer benefícios e frutos lá no futuro, né? Dando segurança, proteção para a criança. Bom, então, o que você vai fazer? Chorou? Você vai, depois de 1 minuto, eu vou passar essa tabela depois para vocês lá na minha página, que eu já postei, vou postar agora de novo, daqui a pouco vocês entram lá para pegar a tabela, tá? Deixa eu colocar aqui minha página para vocês curtirem lá. E tem que curtir, porque os próximos vídeos serão por lá. Se você não estiver curtindo, você talvez perca o anúncio dos próximos vídeos. Vamos lá. Então, primeiro, você vai colocar a criança no horário que ela efetivamente dorme. Segundo, você vai esperar ela chorar, ela tudo mais, e você vai falar assim, antes de você sair do quarto, você vai falar, filhinha, agora é hora de dormir, mamãe te ama, mamãe vai acordar e vai pegar você assim que você acordar de manhã, ok? Tenha uma boa noite, você sabe dormir sozinha, mamãe confia em você. Sai do quarto, desaparece. Aí, nós já vamos falar para quem não dorme no berço. Vão colocando perguntas aí se houverem e no final eu vou responder. Aí você pega e volta apenas depois de 1 minuto.
ok? Então, primeira visita depois de 1 minuto. Deu 1 minuto, você volta. Você pode fazer um carinho nas costas, você pode conversar um pouquinho, você vai falar: filhinha, eu sei que você pode dormir sozinha, a mamãe confia em você. Já tá tarde, é hora de dormir. Você fala bem baixinho: é hora de dormir, mamãe te ama, tenha uma boa noite, tá bom? Mamãe vai lá e amanhã de manhã a gente conversa. Boa noite. Sai do quarto. Primeira visita depois de 1 minuto. Segunda visita depois de 2 minutos. 2 minutos depois, você volta, você vai sempre falar a mesma coisa. Filha, a mamãe te ama, tá na hora de dormir. Shhh, boa noite, mamãe te ama. Sai. Você volta daí no terceiro, depois de 3 minutos e depois de 3 em 3. Gente, cronometrem. Cronometrem, porque vai ser uma coisa assim cansativa, você tá perdida. Quando você vê, você já nem lembra quanto tempo que passou, você quer ir correndo desesperadamente pegar o seu filho. Lembrem-se, isso é pro crescimento deles, então é muito importante. Então, revisando o primeiro dia. Primeiro dia, depois de 1 minuto, 2 minutos e depois de 3 em 3 minutos, até a criança dormir. Pode ser que a criança acorde de madrugada. Se a criança acordar de madrugada, o que você vai fazer? O mesmo processo, isso no mesmo dia. 1 minuto, 2 minutos, 3 em 3. Até quando? Até o horário que a criança efetivamente acorda. Então, se a gente pegar uma criança aí que é um pouco mais difícil ficar fazendo isso e acordando e tal até 6 da manhã, então 6 da manhã você vai lá e tira ela da cama, abre bem a janela, bom dia, hora de acordar, não deixa ela compensar esse tempo, porque a gente tá tentando fazer com que ela volte, que ela compreenda, na verdade, dentro de um cenário aí de 24 horas, qual é a hora do quê. Então, você precisa entender que a primeira noite pode ser difícil, mas você combina aí com o seu marido, com a sua esposa, para que ambos estejam na mesma sintonia, tá? Bom, a outra coisa que a gente deve ter em mente. Ai, mas é muito cruel fazer isso? Como eu falei, essa técnica ela é bem gentil. Eu vou ensinar uma outra que é mais gentil ainda, se você não tem coragem de deixar 1 minuto a criança chorar. Mas assim, isso é pro bem dela, pra independência dela, e você já deu tudo o que ela precisa. Se a criança fosse pedir para brincar com fósforo, você ia deixar? Não importa quanto ela chorasse, você não ia deixar. Se a criança pedisse para ela ir de maiô para a escola, você ia deixar? Não importa quanto ela chorasse, tem uma regra que você precisa manter. Se tem uma regra que precisa manter, quanto mais a do sono, que é um benefício para o corpo e para ela, como independência, como proteção e tudo mais para o futuro, segurança para ela. Então, você já deu tudo que ela precisa, você já ficou com ela, você já deu durante 2 semanas e vai continuar dando todos os dias a atenção que ela precisa, 100% para ela. Você já fez a rotina com 100% de atenção para ela. Então, não é sofrido, embora os primeiros dias possam ser um sofrimento no sentido de que é uma adaptação, ok? Você tá fazendo tudo para minimizar as lágrimas, então você precisa fazer isso pro seu bem e para a criança também. Ok, outra coisa, o mesmo pai deve fazer toda a rotina da noite. Então, se a mãe foi e fez o primeiro minuto, o segundo minuto e de 3 em 3, a mãe que deve repetir, do 1, do 2, de 3 em 3. Se foi o pai. Por quê? Porque senão a criança fica pedindo, agora eu quero a mãe, chama a mãe, agora eu quero o pai, chama o pai. Fica nessa guerra aí. Então, é o mesmo pai que vai fazer durante toda a noite, você combina com quem que faz isso, tá? A Keila tá perguntando, essa técnica funciona com qualquer idade? Sim, qualquer idade. Eu vou explicar para aqueles que não estão no berço como fazer para ela realmente funcionar. Essa técnica vai até a adolescência, ok? Bom, e aí, se sua criança então, como a gente tá comentando aqui, for maior ou já saiu do berço e tudo mais, o que você faz? Lembrando, nosso trabalho não é fazer a criança parar de chorar, não é fazer parar de dormir. Nosso trabalho é dar ferramentas para que ela seja independente e saiba como fazer isso. Bom, se sua criança não estiver no berço e não ficar na cama ou no quarto quando você fizer isso, pasmem, mas você vai ter que colocar um portão na sua porta. Sim, um portão. É muito chato, mas você vai entender o porquê. Existem alguns portões bem seguros e se for necessário você vai pôr 2 portões para a criança não escalar, mas você vai. O que você vai fazer? Você vai explicar para a criança que o portãozinho está lá
não como uma forma de castigo, de punição, mas ele está lá como um lembrete. Ele não precisa estar lá. Você pode abrir a qualquer momento se a criança entender que é um lembrete de que ela deve continuar na cama. Se ela não entender, bom, então aqui está um lembrete de que você deve permanecer na cama. Outra coisa que vai mudar se a criança não estiver, então, no berço e estiver na cama. Você não deve mais ir até ela, até a cama e fazer carinho e tal. Primeiro porque a criança pode agarrar e ser difícil de soltar cada vez, né? Segundo porque agora é uma fase diferente, então você tem que ensinar de forma diferente. Que você faz então? Você vai até o portãozinho, você fala tudo aquilo e sai. Tá, daí algumas mães perguntam assim, ok, e se ele dormir no chão? Tudo bem, gente. É uma noite, 2 noites, no máximo esse processo leva uma semana. A minha experiência é que a Carolina, ela muda a cada 3 dias toda a sua rotina. Então, aqui em casa foi assim, 3 dias e ela mudou tudo e se adaptou muito bem. Se ela dormir no chão, bom, quando ele pegar bem no sono, você coloca na cama ou simplesmente deixa ele lá e ele na noite seguinte vai saber que ele tem que voltar para a cama. Se coisas assim piores acontecerem, se ele vomitar, de tanto chorar, se ele jogar coisas, bom, esse é o pior cenário, que eu espero que não aconteça também, mas você limpa, você não faz uma grande cena disso para não fazer com que ele tenha vontade de repetir isso, né, e aprenda e queira ter de volta. E você faz a mesma coisa, bom, querido, agora é hora de dormir e tal, e continua todo o processo. Você não pode chorar, se descabelar, porque ele vai entender que se ele fizer aquilo, você vai se sentir abalada e ele vai ter o que ele quer. Se ele jogar as coisas, tira tudo que ele tiver na frente e continua o processo. Perfeito. Aí você fala assim, bom, mas além desse problema, ele tem irmãos e eles dormem no mesmo quarto. Como que eu vou fazer isso? Você precisa deixar isso claro para as crianças que isso vai acontecer. Você pode fazer de 2 formas. Colocar primeiro a criança que dorme mais fácil por último, né? Assim você faz a que demora para dormir por primeiro, passa por todo esse processo e depois coloca o outro. E se ele acordar um ao outro, bom, você pode... Você tem que desencanar. Essa que é a verdade. Você não deve ficar preocupada se ele vai fazer isso de novo, se ele vai ficar acordando, se ele vai ficar gritando. Pense que é um processo para 1 semana no máximo e depois você tá livre disso. Então, desencana. Se for necessário, você tira então um dos irmãos do quarto durante essa semana até que um aprenda e faz o restante do aprendizado. Lembrando, mantenha a voz sempre calma. Quando você passar por esse processo, você deve ir lá, você não deve gritar com ele assim, eu já falei para dormir. Não, você vai, fala sempre calmamente aquilo que eu falei. Boa noite, querido, agora é hora de dormir. Shhh, mamãe vai dormir também, tenha uma boa noite, mamãe te ama, sai do quarto. Lembre de manhã sempre fazer assim com voz mais alta para que ele diferencie noite do dia. E se você não aguentar, esperar 1 minuto da primeira noite e tudo mais. Bom, tem uma técnica de uma mulher que se chama Sleep Lady Shuffle. Ela ensina que você deve sentar com uma cadeira do lado do berço durante 3 dias, depois mais 2 noites você distancia a cadeira na metade do quarto para a porta, depois de mais 2 noites você coloca a cadeira na porta e depois de mais 2 noites você coloca a cadeira no corredor com a porta aberta e daí em diante você deixa a criança dormir sem você. Eu particularmente gostei dessa técnica que eu expliquei para vocês, eu vou repetir e vou colocar como que vai funcionar durante os próximos dias, tá? Então, como que vai ser? Você vai ter que fazer 2 semanas do momento mamãe e filhinha que eu chamei, que está no primeiro vídeo lá na minha página, que eu vou postar aqui o link de novo, 2 semanas. Se eu não fizer 2 semanas daquilo, ele vai ter falta de atenção e ele vai trazer essa falta de maneira negativa, chamar a atenção de maneira negativa. Então, faz 2 semanas disso. Fez as 2 semanas, começa a avisar antecipadamente que você tá entendendo que ele cresceu, que ele vai dormir sozinho e preparar ele através de um treinamento, alguma coisa, trocar papéis para que ele entenda como que vai funcionar. Prepare uma rotina de no máximo 30 minutos, onde essa rotina você vai colocar
coisas que ele goste. Primeiro as coisas ruins antes da rotina, como a gente falou, escovar o dente e tudo mais antes, e depois a rotina de 30 minutos com coisas que ele goste, e coisas calmas, música, história, ninar, balançar, qualquer outra coisa, mas com a criança acordada. E depois coloque então a criança no berço ou na cama, acordada. Fale boa noite, fala que ama e sai do quarto. Você volta depois de 1 minuto, 2 minutos e depois de 3 em 3 minutos. E na segunda noite, isso vai se repetir. Eu vou colocar então na minha página a tabela de quantos minutos você deve deixar a criança sem a sua atenção imediata durante todos os outros dias para uma semana. Então, entrem na minha página para que vocês saibam os minutos para o restante dos dias, tá? Primeiro dia, 1 minuto, 2, 3 em 3. Segundos dias vão aumentando progressivamente. A minha experiência, a Carolina chorou no primeiro dia, bastante. No segundo dia, não, quase assim, bem pouco, uma vez. Do terceiro em diante, ela já estava dormindo sozinha. Pode acontecer disso regredir em algum momento? Sim, você continua todo o plano. Voz calma, como a gente falou, né? E eu pergunto, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Vão colocando aí, curtam minha página para saber os outros dias. E tem novidade chegando, pessoal. Vai ter vídeos novos, coisas novas para acontecer. Então, espero vocês aí. Se tiver alguma pergunta, eu vou respondendo sobre o sono. E nós vamos falar sobre algumas outras coisas. Eu quero saber qual é o tema que vocês preferem. Então, existe a possibilidade de a gente falar sobre birras, como lidar com elas, ou então o próximo vídeo ser sobre recompensas. Pode dar recompensa, adesivo, qualquer outra coisa ou não. Qual vocês preferem que sejam primeiro? Escrevam aí, curtam a minha página, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar os próximos vídeos, ok? Boa noite, gente! Espero que vocês durmam bem, que nem eu vou dormir, porque minha filha já está dormindo desde 7h30, sozinha, bem linda. Eu espero que a experiência seja também de vocês assim. Escrevam nos comentários, eu preciso saber como que foi, se vocês conseguiram, se teve muita dificuldade, se dormiu bem, tá? Desde bebezinho a gente pode fazer essa técnica sim, Fernanda. O bebê, ele já compreende aquilo que a gente fala, então a gente pode começar a falar com ele, tá? E o fato de você voltar e ir aumentando progressivamente o tanto de minutos que você volta, também ajuda bastante a ele compreender que você não vai estar lá para sempre e que ele precisa se acalmar sozinho e dormir sozinho. Então você faz igualzinho, fala, corresponde, mas antes, por favor, vejam o vídeo sobre o momento Mamãe e Filhinha, que eu chamei, para que vocês deem atenção positiva bastante, para que na hora de dormir eles não tenham essa deficiência e não estraguem aí a noite de vocês. Tudo bem? Super beijo. Até mais.